Fala galera, beleza? Meu nome é Enio Lopes. A gente vai continuar hoje aí com mais uma aula sobre Microsoft Excel. E o tema de hoje é meio que continuação da aula anterior. Na aula passada a gente viu aí o uso das funções soma Cs e média Cs. Então a gente tinha uma planilha aqui com algumas colunas. E o uso dessas funções, ela vai muito no sentido do cálculo da média, da soma, porém, diferente da forma anterior que a gente viu, que era o média C e o soma C, que eram situações em que você ou calculava a soma ou a média de algum conjunto com apenas um critério específico. Quando a gente aí usa as funções média Cs e soma Cs, a gente pode fazer isso utilizando mais que um critério, ou seja, você não vai analisar só um tipo de informação, você pode comparar aí duas ou mais referências para conseguir realizar aí, seja a sua soma, seja a sua média. E semelhante a essa estrutura que calcula a média e calcula a soma, nós também temos o conte-Cs. O que ele faz? Ele conta itens não apenas com com um critério, mas sim com múltiplos critérios, ou seja, ele pode contar itens analisando mais do que um quesito. Então isso permite que a gente consiga analisar rapidamente aí planilhas grandes com várias colunas, com várias informações e chegar num resultado. Então, eu vou falar um pouco da estrutura da fórmula. Ela muda um pouco em relação ao média Cs e ao soma Cs, porque a gente não vai ter uma operação, a gente vai simplesmente contar todos aqueles itens que se enquadram dentro dos critérios que a gente especificar. Lembrando que para a fórmula funcionar, todos os critérios precisam ser verdadeiros, ou seja, se você estabelece 2 ou 3 critérios, se aquele item não atender a todos eles, ele não vai ser contabilizado. Então, vamos aí à estrutura da fórmula. Bom, o conte-Cs, ele conta itens com múltiplos critérios. Então, como que se escreve essa fórmula, gente? É bem simples, como a gente já viu nas demais. Inicia sempre com o sinal de igual. Conte.Cs no plural, ou seja, é como se fosse um C no plural, Cs. E é diferente do média Cs e do soma Cs, ele aí é separado por ponto. Então, é conte.Cs. Abre parênteses. Opa, deixa eu só corrigir aqui, porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e estava uma cópia da outra planilha. Porque a gente não tem intervalo aqui para selecionar. Na verdade, a gente tem, mas não para realizar a operação, porque ele vai contar itens. Então, na verdade, a fórmula aqui ela é composta de pelo menos 4 itens. O que seriam esses itens aqui? Corrigir aqui, a gente não tem intervalo da média. Então, esses itens seriam aí o intervalo do critério 1 e o critério número 1, intervalo do critério 2, critério número 2. Isso se a gente estiver apenas comparando os dois critérios. Se a gente estiver comparando 3 ou mais, a gente vai fazendo isso aí seguidamente, sempre separando os itens por ponto e vírgula. Então, só corrigir a fórmula aqui, deixar aqui na cor diferente. Então vamos lá. Então eu abreviei aqui, o que significa esse IC1? Intervalo do critério número 1, C1, critério número 1. IC2, intervalo do critério número 2, C2, critério número 2. O que seria isso? Vamos dar um exemplo prático aqui. Ó. Criei a seguinte situação. Tem aquela mesma planilha que a gente trabalhou na aula passada, e eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, que aí fica até mais fácil de vocês entenderem o negócio funcionando. Então, uma planilha com 41 linhas, 7 colunas, onde eu tenho, 7 não, 8 colunas. Eu tenho os nomes, gênero, idade, estado, cargo, saldo bancário, peso e altura. Então aqui, ó, eu propus a seguinte situação. Eu quero saber dessa planilha aqui com 41 linhas, ou seja, 40 pessoas, porque a primeira linha nossa é de cabeçalho, né?
com 40 pessoas, eu quero saber quantos homens são aposentados. Então, desses 40 aqui, eu quero saber quantos deles são homens e aposentados. Ou seja, só vou contabilizar se eles atenderem os dois critérios que eu expliquei. Não adianta ser só do sexo masculino, ou também não adianta ser apenas aposentado. Tem que coincidir as duas informações. Eles precisam ser do sexo masculino e precisam ser aposentados. Então, como que vai ficar aqui a estrutura da nossa fórmula? Vamos definir aqui o que é cada pedacinho dela. O IC1, ou seja, o intervalo do critério número 1, é o intervalo onde estão os gêneros, porque se eu vou pesquisar aí quantos homens tem, eu preciso definir onde está esse intervalo que está apontando aí o gênero. Então, seria aqui a coluna B, de B2 até B41. E aí, para não fazer célula por célula, eu vou demarcar o intervalo, né? Então, eu faria ali B2, 2 pontos, B41. Eu estaria delimitando aí todo esse intervalo para ser analisado. Bom, esse é o intervalo do meu critério número 1. Qual que é o critério número 1? O que eu vou procurar dentro desse intervalo? Eu vou procurar todos os resultados correspondentes que sejam do gênero masculino. Ou seja, dentro dessas 40 células aí, eu vou procurar onde vai estar a informação masculino. Beleza. Vou separar por ponto e vírgula mais uma vez. Agora eu vou entrar com o segundo intervalo, o intervalo do critério número 2, que é quantos homens são aposentados, ou seja, onde que eu vou saber se ele é aposentado ou não? Na coluna dos cargos aqui. Então, meu intervalo número 2 é o intervalo onde estão os cargos possíveis aqui dessas pessoas. Então, ele começa aqui na linha E2, na célula E2, e vai até a célula E41. Aí eu vou também selecionar um intervalo, então, de E2, 2 pontos a E41, para ele delimitar todos os cargos possíveis. E dentro desse intervalo, eu vou procurar o resultado correspondente à palavra aposentado. Então, meu critério número 2 vai ser aí a palavra aposentado dentro dessa planilha. Como que fica a fórmula? Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, fica mais fácil da gente visualizar. Então, ó, a fórmula vai ficar igual, conte.cs, intervalo do critério número 1. Aquele intervalo lá onde estão os gêneros, ponto e vírgula, masculino, que é o critério que eu vou procurar dentro do primeiro intervalo. Separo por ponto e vírgula mais uma vez. Agora é o segundo intervalo, o intervalo onde estão os cargos. Mais uma vez um ponto e vírgula. E o que eu estou procurando, que são os aposentados. Com essa fórmula aqui, ele vai procurar então todas as pessoas que sejam do sexo masculino e sejam aposentados. Vamos fazer isso na unha só para vocês verem aqui o quão complicado pode ser. Bom, vamos separar aqui. Ó. O Eric é do sexo masculino, porém é bancário. O Gabriel é professor, o Breno é gerente, o Ryan é aposentado. Vamos pintar o Ryan. Aqui, Matheus professor, Vitor gerente, José aposentado, vamos marcar o José. Igor é bancário, o Julian é aposentado, vamos continuar. Antônio gerente, Guilherme aposentado, Eduardo bancário, Alex vendedor, próximo masculino aqui é o Gabriel, que é um gerente, o Murilo é aposentado, o Miguel também é aposentado, aqui o Breno também, o Davi, o Nicolas, Vitor. Então, terminamos aqui. Vocês veem que é trabalhoso porque a gente tem que ficar olhando linha a linha, porque eu tenho que comparar essa coluna B com a coluna E e ver quando coincide com os dois critérios que eu estabeleci. Fazendo isso manualmente, eu cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 pessoas. Então aí, ó, contei 10 pessoas. Aqui, ó, resultado da nossa forma, 10. Não. Uma forma bem mais prática, a gente conseguiu aí, através do Cont-Cs, realizar esse processo que até então teria que ser feito de forma manual, de uma forma bem mais segura e prática. Lembrando que é aquilo que eu sempre falo. A gente está com uma planilha aqui como exemplo com apenas 40 linhas. Da mesma forma, essa planilha poderia ter 40 mil linhas, ele realizaria esse processo da mesma forma e traria um resultado muito rápido. Então, isso minimiza a chance de erro, garante até mais uma maior confiabilidade no que você está fazendo, além de economizar um tempo absurdo. Então, pessoal, é isso. Não vou me prolongar. A função Cont-Cs é bem fácil de utilizar. Inclusive, em algumas circunstâncias, pode ser até interessante a gente utilizar ela em combinação com média Cs e com soma Cs. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor, no média Cs a gente utilizou na aula passada e a gente chegava aqui numa média, analisando ali as informações de vários critérios. Mas às vezes eu queria confirmar isso. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir aqui pegando manualmente e vendo aqueles lá que eram homens e moravam em São Paulo para depois calcular a média de idade deles. Mas como que eu ia saber se isso aqui está certo se eu não sei quantos desses homens aí realmente moram em São Paulo? Então, de repente, com a função Cont-Cs, eu poderia, inclusive, chegar a essa quantidade de pessoas e ver se a fórmula estava funcionando mesmo. Eu tinha chegado na quantidade correta de pessoas. E, inclusive, para você gerar relatórios, você tem planilhas muito grandes, com várias informações complexas, você consegue extrair relatórios facilmente utilizando essas três funções aí, tanto o Cont-Cs, o média-Cs, o soma-Cs, porque você vai analisar um grande volume de dados ali, cruzando informações diferentes. Aqui a gente fez apenas exemplos trabalhando com 2 critérios, mas você pode usar 3, 4 ou mais critérios. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Obrigado e até a próxima.